Paz, amada igreja, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, queridos. Nessa noite nós vamos iniciar a nossa série desse mês sobre sopro do Espírito, quem Ele é. Vamos falar sobre o nosso Espírito Santo, sobre esse Consolador que vem sobre as nossas vidas. Então, amados, fechem seus olhos, essa noite da esperança, Deus quer falar conosco de uma forma muito especial sobre esse Espírito, sobre esse poder de Deus, sobre essa parte de Deus que habita em nosso coração, em nosso ser, no nosso corpo. Fechem seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Deus esteja falando com cada um que está aqui, esteja falando comigo sobre quem o Senhor é, o seu poder, sobre o seu Espírito que está sobre nós e como o Senhor fala conosco através dele. Pai, que nós possamos sentir a Tua presença e que sejamos transformados mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu peço perdão pela voz meio fanha, que ainda estou um pouco gripado, né? Na verdade, um pouco resfriado, essa alergia desse tempo. Então a voz vai estar um pouquinho fanha. Abram suas Bíblias em João 14. João, capítulo 14, leremos do versículo 16 ao 17. João 14, do versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Vamos para o versículo 26 também, que diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém. Queridos, existe uma sensação que talvez todos nós já experimentamos em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso dia, que é a sensação de estarmos sozinhos. Então, nesses momentos, a gente começa a perceber que as respostas não chegam a nós, que o diagnóstico vai vir e aparece sobre nós como algo para nos destruir, que a ansiedade toma conta de todo o nosso coração, a depressão. E nesses momentos surge uma pergunta totalmente silenciosa dentro do nosso ser, que a pergunta é: Deus ainda está comigo? Vivemos hoje numa geração que busca soluções rápidas para essas dores profundas. Procuramos respostas instantâneas para problemas que nasceram na alma, tentando preencher vazios espirituais com distrações desse mundo, com distrações temporárias. Mas a grande promessa de Jesus não foi um método, não foi uma filosofia, não foi uma religião. A grande promessa de Jesus foi a sua presença, o estar conosco, o Consolador. Por isso que Jesus, Ele, o próprio Deus, declara: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça convosco para sempre. Nessa noite, então, nós não falaremos sobre um sentimento, nós falaremos sobre uma pessoa, sobre um ser, sobre algo que está sobre nós. Não falaremos sobre uma força impessoal, uma força distante, uma força que não parece que está próximo de nós. Falaremos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que sopra a vida em nós, o Espírito que permanece em nós, o Espírito que consola, que auxilia, que nos defende. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus chamou de Paráclito. Então nós chegamos ao nosso primeiro ponto, chamado para a presença divina. O primeiro ponto é o chamado para a presença divina. Deus sopra a vida. A primeira vez que encontramos o sopro de Deus na Bíblia não está em Atos 2, quando nós olhamos sobre Pentecostes, mas está em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: Então o Senhor Deus modelou o homem com argila do solo
insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. O homem que possuía forma, mas não possui vida. Possuía estrutura, mas não possuía existência. Até que Deus, o Criador de todas as coisas, olha para ele, olha para sua própria criação e sopra vida sobre ela. Toda a história bíblica mostra que onde Deus sopra, a vida aparece. O Vale dos Ossos Secos, quando nós olhamos sobre isso, em Ezequiel, nós conseguimos perceber que ele recebe vida porque Deus sopra naquele lugar. A igreja nasce porque Deus sopra sobre a igreja. Os discípulos recebem poder porque Deus sopra sobre eles. O mesmo Deus que soprou no Éden prometeu soprar novamente o seu Espírito sobre nós, sobre o seu povo, sobre todos aqueles que creem no Senhor. Deus sopra vida sobre nós. E aqui nós olhamos a promessa feita em uma noite de despedida. O contexto de João 14 é extremamente emocionante quando a gente olha profundamente, porque Jesus está prestes a ser preso. E os discípulos, eles estão assustados, atônitos, e o mestre fala sobre a sua partida. Então, eles começam a sentir medo, eles começam a sentir insegurança, eles começam a se sentir órfãos. Por isso Jesus diz, no versículo 18, não vos deixarei órfãos. Então observe isso daqui. Jesus não promete ausência de problemas. Jesus promete presença em meio aos problemas. E então ele, o próprio Deus, Jesus, apresenta uma das palavras mais profundas de todo o Novo Testamento, que guia as próximas palavras, as próximas coisas, as cartas, que guia Paulo, que faz com que nós possamos ter o Novo Testamento e poder falarmos sobre Jesus e sobre as Escrituras do Novo Testamento. É o Espírito que inspira os discípulos a escreverem. Então nós ouvimos o próprio Deus falando Paráclitos. Próximo ponto é nós desvendando o Paráclito. A palavra grega que é essa, Paráclitos, formada por duas palavras, para, que é ao lado de, e kaleo, que é chamar. Então, literalmente, nós conseguimos dizer que aquele que foi chamado para ficar ao lado. No mundo jurídico grego, um paráclitos era alguém chamado para defender uma pessoa diante do tribunal, ou seja, um advogado, que a gente consegue dizer, ou um defensor, alguém que não abandonava o seu cliente. Mas Jesus amplia esse significado para muito além. O Espírito Santo não é apenas um advogado, mas o Espírito Santo é consolador, defensor, conselheiro, intercessor, auxiliador e ajudador. E daqui para frente a gente pode colocar muitas outras características que o Espírito Santo é. E tudo isso o Espírito Santo é ao mesmo tempo. E aqui nós encontramos um detalhe totalmente extraordinário sobre o Paráclito, o Espírito. Jesus não diz, o Pai enviará um Paráclito. Ele diz, outro Paráclito. A palavra utilizada é allos Paráclitos, outro da mesma espécie. Então Jesus está dizendo, assim como eu caminhei ao lado de vocês, o Espírito caminhará ao lado de vocês. Assim como eu ensinei vocês, o Espírito ensinará vocês. Assim como eu consolei vocês, o Espírito consolará cada um de vocês. Assim como eu cuidei de vocês, o Espírito cuidará de vocês. E essa aqui, quando nós podemos olhar e ir a fundo na palavra, entender o que Jesus está dizendo, nós encontramos o extraordinário, a promessa extraordinária que Jesus habita em nós através do Espírito, porque Deus é o Espírito, Deus é Jesus, Deus é o Deus Pai, Deus habita em nós e Ele não nos deixou. Porque a presença física de Cristo seria substituída pela presença permanente do Espírito, mas ainda assim também é permanente de Cristo, ainda assim também é permanente do Pai, porque ambos são uma única pessoa só, um único Deus.
E aqui nós encontramos o nosso terceiro ponto, que é as três faces do Paráclito. O primeiro dessas três faces que a gente consegue olhar é que o Paráclito ele é o consolador em nossas dores. Ou seja, nós vivemos atualmente uma geração cansada, que há pessoas que chegam à igreja sorrindo por fora e totalmente tristes e sangrando por dentro. Em conversas elas mostram risos, mas por dentro são dores. Então elas carregam perdas, elas carregam frustrações, feridas, lutos e dores. E Jesus não promete uma vida, como eu quero reforçar para nós nessa noite da esperança, não é uma vida sem sofrimento, porque isso nós teremos uma vida com sofrimento. Mas Deus, o próprio Jesus, ao conversar com os discípulos e falar sobre esse momento que era de doloroso para eles, quando nós olhamos o contexto de João 14, Jesus não inibe a dor deles, a perda, a sensação de perda, mas reafirma que ele ainda estará com aquele povo através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não remove toda a tempestade da nossa vida, mas o Espírito Santo, Jesus, o próprio Deus, entra conosco no barco. Jesus, o Espírito Santo, não elimina toda lágrima dos nossos olhos, mas o Espírito permanece ao lado de quem chora. Romanos 8 mostra que em momentos tão difíceis que nós nem conseguimos orar, nós nem conseguimos falar, a nossa boca não consegue dizer a Deus o que nós precisamos ou o que nós estamos sofrendo, o Espírito, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inefáveis, inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. E aqui nós encontramos essa esperança maravilhosa do Espírito. Quando faltam palavras para nós, para você, quando faltar palavras para você, saiba que não faltarão palavras para o Espírito Santo falar por você. Quando você não souber como orar ou não tiver palavras para orar, o Espírito orará por você, ele estará em oração por você. E aqui eu trouxe uma ilustração para vocês sobre como poderia ser essa ideia do Espírito. Então, como uma ilustração, nós podemos dizer que o vento não impede o marinheiro de enfrentar as ondas, mas impulsiona o barco para atravessar elas. Assim como o Espírito não nos elimina de todas as nossas lutas, mas dá força para podermos atravessá-la. Nós conseguimos agora chegar no nosso segundo ponto sobre o Espírito, que o Espírito é o auxiliador em nossas lutas. Muitos acreditam que a vida cristã depende apenas da nossa força humana, e isso a gente fala bastante, até a gente repete muito, só que ainda assim, apesar de repetir tanto, a gente erra tantas vezes. Mas Jesus sabia que ninguém venceria sozinho, isso é um fato. Tanto quanto Jesus diz, o Paráclito vos ensinará todas as coisas, no versículo 26 de João 14. O Espírito nos ajuda então quando lutamos contra o pecado, quando nós lutamos contra a ansiedade, quando nós lutamos contra as tentações, quando nós lutamos contra o desânimo, quando nós lutamos para aquilo que vai nos destruir. Ele nos lembra quem nós somos, o Espírito nos lembra o que Cristo ensinou, o Espírito nos lembra que pertencemos ao Pai e que somos filhos e que temos poder no nome de Jesus. O outro ponto é o defensor em nossas dúvidas. Essa é uma outra característica sobre o Espírito, o defensor em nossas dúvidas. Talvez essa seja uma faceta ou um olhar menos compreendido do Paráclito, quando a gente olha sobre o Espírito em si. Mas o Espírito, ele é o nosso defensor. O acusador vem sobre as nossas vidas e ele vai dizer que nós falhamos, que nós estamos distante do Pai, que não há caminho de chegar ao Pai, que nós erramos muito e que retrocedemos tanto que o caminho de chegar a Deus está tão distante que não vale nem a pena o esforço. Mas o Espírito, como defensor de nós, como protetor daqueles que seguem a Jesus, que creem no Pai, ele olha para nós e olha para
para o pecado, olha para a sujeira, olha para o inimigo e diz que Cristo morreu por nós. E esse é o ponto. O acusador diz sobre nós que nós não merecemos e o Espírito responde, mas ele foi justificado pela graça. O acusador diz sobre nós que nós não temos futuro, que nós não temos esperança, que o pecado que já está sobre as nossas vidas já nos levará para a destruição, mas o Espírito diz que Ele é o Filho de Deus. Então o Espírito constantemente testemunha ao nosso coração de quem nós somos em Deus e quem nós somos para nós mesmos. Relembrando que Deus morreu por nós, então nós somos em Deus salvos, nós somos em Deus justificados, nós somos em Deus filhos. Então esse é o ponto, o Espírito nos defende, o que talvez é muito complicado de explicarmos, por isso que eu coloquei como um dos olhares menos explorados ou menos compreendidos sobre o Espírito Santo, mas o Espírito nos relembra de quem nós somos. Um outro ponto sobre o Espírito é que, na verdade, o quarto ponto de hoje é Jesus e o Espírito, os dois paráclitos. Então existe algo extraordinário que a gente olha para as Escrituras e a gente observa sobre o que Deus fala para nós. Em João, o Espírito é chamado de Paráclito, mas em 1 João, capítulo 2, versículo 1, encontramos algo que abre os nossos olhos, dizendo: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra usada é exatamente a mesma para falar sobre advogado, sobre Jesus, dando essa característica, Paráclitos. Ou seja, Jesus fala do Paráclito, outro Paráclito que virá, o Espírito Santo. Em 1 João, nós ouvimos falar sobre Jesus como também o Paráclito. Então perceba essa beleza da obra divina. Assim como a nossa dificuldade para entender a Trindade é olhar que todos são um só. Enquanto o Espírito intercede por nós, Jesus intercede por nós. Enquanto o Espírito nos fortalece na terra, Jesus nos representa diante do Pai. Enquanto o Espírito nos acompanha na nossa caminhada do dia a dia, Jesus garante a nossa salvação. Então, a Trindade inteira por si trabalha para sustentar os filhos de Deus, trabalha para que haja vida e lembrança nos corações daqueles que são filhos de Deus. E por último, nós temos a quinta, que é a evidência do sopro divino. Como sabemos que o Espírito está agindo sobre as nossas vidas? Não apenas pelos dons que nós podemos reconhecer, não apenas pelas manifestações do Espírito, mas principalmente pelos frutos. Então, em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, nós vemos Paulo falar sobre os frutos do Espírito, sobre vários frutos que o Espírito dá, e nós podemos testemunhá-los através das vidas das pessoas. Que o primeiro o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, daqui você segue até o fim. Quando o Espírito sopra sobre nós, o egoísmo dá lugar ao amor, o medo dá lugar à paz, a raiva dá lugar à mansidão. Eita, meu Deus, mansidão, nariz fanho, mansidão. A desesperança dá lugar à fé. O maior milagre do Espírito, no final das contas, quando a gente olha todas essas características, que é ver que o Espírito nos transforma, mas que o Espírito muda todas as nossas circunstâncias de vida. O Espírito nos transforma, nos faz ser outras pessoas, mas quando nós estamos no dia a dia, podemos perceber que o Espírito não só nos mudou interiormente, mas ele muda a nossa reação de viver. Aquilo onde nós responderíamos com raiva, nós vamos responder com mansidão, e isso não morre só em nós, porque as outras pessoas vão reconhecer isso. Isso é maravilhoso do Espírito, que nos molda e muda as nossas circunstâncias de vida. E principalmente é exatamente sobre isso, o Espírito nos transforma as pessoas. E aqui eu caminho para a conclusão de tudo isso,
que é respondendo da nossa vida, respondendo a esse sopro divino. O Espírito realmente está presente em nossas vidas. Mas a pergunta sobre todas essas coisas se nós estamos sensíveis ao agir do Espírito. Nós estamos sensíveis ao ouvir a voz de Deus. Porque nós queremos o poder do Espírito, mas nós resistimos à direção do Espírito. Queremos o consolo daquele Consolador que nós tanto dizemos, mas nós não queremos a transformação que o Consolador faz em nossas vidas. Nós queremos as bênçãos que o Espírito nos proporciona, viver o impossível, mas nós não queremos sermos obedientes ao Espírito. Então nessa noite o convite de Deus é muito simples para cada um de nós que estamos ouvindo sobre isso. É que Deus nos chama para nos rendermos a esse sopro divino que nós iremos falar sobre esse mês todo, sobre o Espírito Santo, de abrirmos o nosso coração, de permitir que o Espírito nos conduza a uma vida de alegria, ao invés de querermos só barganhar, Senhor, eu quero isso de você, mas eu não quero fazer isso para você. Mas é a ideia de, Senhor, eu quero me entregar e poder ter a oportunidade de viver o que o Senhor real tem para mim. Eu quero ser obediente ao ponto de dizerem que eu sou maluco por Jesus, de fazer o que o Senhor só mandou para mim fazer. Então, talvez alguém aqui nessa noite, ouvindo isso, tenha chegado hoje se sentindo talvez abandonado, largado, se sentindo cansado, perdido. Mas a mensagem do Evangelho nessa noite da esperança de hoje é para nos lembrar, e o Espírito te lembra, me lembra, que nós não estamos sozinhos, que nós possuímos um Paráclito, que é o Espírito Santo, um consolador para as nossas dores, um auxiliador para as nossas lutas, um defensor para as acusações que vêm sobre nós, um guia para as nossas decisões, um intercessor para as nossas fraquezas, um Espírito que permanece para sempre dentro de nós. Porque Jesus cumpre a sua promessa, dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça convosco para sempre. Por fim, eu digo que o mesmo Deus que soprou vida no Éden continua soprando vida sobre nós nos dias de hoje. E quando o Espírito sopra, a fé revive, a vida que não existia naquele lugar volta a fluir, volta a existir. Quando o Espírito sopra, o cansaço encontra forças. Quando o Espírito sopra, o perdido encontra direção. Quando o Espírito sopra, a igreja se levanta para viver mais uma vez aquilo que diziam que era impossível. Porque no final das contas, meus amados, o Paráclito continua em ação, nunca parou. Que seja assim para a nossa vida, para a nossa noite, para a nossa semana. Compreender que esse Paráclito, o Espírito, está em nós, o Espírito é Deus, o Espírito é Jesus, habita em cada um de nós. E nós apenas devemos obedecê-lo, porque Ele conversa com a gente mais uma vez, fala conosco aqui mais uma vez, fala comigo e nos convida a sermos mais um dia diferentes, a confiar, apesar de estarmos sozinhos, a ouvir a única voz dEle no meio da turbulhão de coisas que a gente ouve, apesar do silêncio das nossas casas, apesar do silêncio da nossa vida. Deus te chama e diz para você que você é um filho amado e que Ele está aqui por você. Fechem seus olhos, eu quero orar por cada um de vocês. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, por falar conosco. Espírito Santo, esteja nos enchendo do Teu poder, mas que nós também sejamos cada vez mais obedientes à Tua voz, ao que o Senhor nos convida para sermos filhos amados que seguem a Tua palavra. Pai, que o Senhor fale com cada um que está na sua casa hoje, que o Senhor converse com eles, que apesar do silêncio da casa de cada um, que a Tua voz se faça presente, Pai, e converse com cada um deles, lembrando que eles são filhos, que o Senhor espera o retorno de cada um deles para uma vida em abundância, Pai. Que seja assim todos os dias, o reconhecer que o Senhor é Deus e reconhecer que nós devemos estar cada vez mais no centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, cuide de nós e nos traga uma ótima noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Deus te abençoe, cuide da sua semana
E domingo nos vemos, sábado nos vemos e qualquer dia da semana, segunda e quarta, estou lá com o pastor. Se você precisa de alguma coisa presencial, nós estamos ali, mas também no decorrer da semana, se você precisar de alguma visita, se está sozinho, precisa de alguma visita, nos chame, mande mensagem, estamos prontos para servir. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.